Esse é um transtorno que atinge principalmente as mulheres e os médicos acreditam que isso acontece porque as mulheres são mais suscetíveis à depressão. Olá, tudo bem com vocês? Que bom tê-los de volta aqui no canal. Eu sou a Leca Raine, para quem ainda não me conhece, sejam bem-vindos. Aqui todos os temas são interessantes, porque todos nós precisamos, em algum momento da nossa vida, lidar com questões ligadas aqui, à saúde mental. Por isso, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda e vamos dar início ao nosso tema de hoje. Nós vamos falar sobre o transtorno esquizoafetivo. E todas as informações, a maioria das informações que eu trago aqui para vocês são do DSM, o Manual Diagnóstico e Estatístico de Doenças Mentais, de Transtornos Mentais. O DSM, ele traz muitas informações que eu acredito que é bom a gente conversar aqui hoje. E além do mais, eu quero agradecer a pessoa que pediu para que eu gravasse esse vídeo. Essa pessoa, ela tinha um diagnóstico antes de esquizofrenia e depois o médico achou por bem mudar o diagnóstico. O diagnóstico passou a ser de transtorno esquizoafetivo. Olha só. Segundo minhas pesquisas, segundo minhas leituras na internet, também além do DSM, é sim comum a pessoa primeiro ser diagnosticada com esquizofrenia e depois, com o desenrolar do tempo, vai passando e o médico vai percebendo outros sintomas que não estão ligados à esquizofrenia. E aí é que ele refaz esse diagnóstico muitas vezes e muda a medicação. Se bem que a medicação, pelo que eu percebi, são essas medicações básicas que a pessoa já usa para esquizofrenia, tipo risperidona, clozapina, Haldol, enfim, todas essas medicações que as pessoas tomam para a esquizofrenia também são utilizadas, são prescritas para o tratamento esquizoafetivo. Mas o que vem a ser esse transtorno esquizoafetivo que a gente ouve falar pouco? Mesmo porque atinge 0,3% da população mundial. Fica bem aquém da esquizofrenia, se a gente for ver em números brutos, porque a esquizofrenia atinge cerca de 1% da população mundial. Esquizoafetividade tem a ver com sintomas característicos da esquizofrenia. O que seriam esses sintomas? Delírio, alucinação, pensamento desorganizado, o comportamento é também desorganizado, ou seja, a pessoa não se locomove, não age, não costuma exercer suas atividades como antes. Também outra característica é a avolia. A avolia é a falta de motivação para o trabalho, para criar outras coisas, para planejar. Essa avolia é comum também no transtorno esquizoafetivo. Outros sintomas que são comuns na esquizofrenia e também na esquizoafetividade diz respeito à ausência de sociabilidade. A pessoa ela se recusa a sair de casa muitas vezes, a conhecer pessoas, a interagir com as pessoas. A pessoa prefere ficar reclusa e isso também é uma característica, como eu disse, da esquizofrenia. Então vem daí a dificuldade do médico psiquiatra muitas vezes diagnosticar logo de cara esse transtorno. Por quê? Porque ele é muito parecido com os sintomas da esquizofrenia. O que faz então a esquizoafetividade ser diferente da esquizofrenia? Ela traz um componente muito parecido com o da bipolaridade. Eu explico. A pessoa que tem esquizoafetividade, além dos sintomas muito próprios da esquizofrenia, ela apresenta sintomas que também podem ser de outros transtornos do humor,
por exemplo, a bipolaridade. Eu, inclusive, tenho um vídeo aqui no canal, aliás, eu tenho 2 ou 3 vídeos sobre bipolaridade. Eu vou deixar o link para vocês na descrição desse vídeo. Como é que você acha a descrição? Ali, logo embaixo do vídeo, quando tem a palavrinha mais, você clica lá e a descrição do vídeo se abre. Eu vou deixar lá o link para esses vídeos para que você possa entender um pouco mais sobre a bipolaridade e a fase maníaca da bipolaridade. Por que que isso é interessante? Porque na esquizoafetividade a pessoa tem os sintomas da esquizofrenia e tem também, muitas vezes, fase de mania. Além disso, tem também fases de depressão maior, que é uma depressão constante e que ela só é interrompida caso a pessoa esteja na fase de mania. O transtorno do humor. Esse transtorno, ele pode vir ou de uma fase depressiva, que é chamada de fase depressiva maior, porque ela é longa e constante, ou então ela pode ter uma variação de depressão com a fase de mania. Justamente a fase de mania que eu explico bem nos vídeos que eu falei para vocês. Esse é um transtorno que atinge principalmente as mulheres e os médicos acreditam que isso acontece porque as mulheres são mais suscetíveis à depressão. Eu pesquisei se existe cura para a esquizoafetividade. A maioria das respostas acerca disso foi que não existe cura, mas que existe uma forma da pessoa viver bem, da pessoa levar uma vida perfeitamente normal, conseguir inclusive ter sua família, seu emprego e cuidar dessa família como ele gostaria de cuidar. É preciso que o tratamento seja feito à risca. Nada disso de começar o tratamento e parar, porque muitas vezes a pessoa começa um tratamento, para porque acha que já está bem, já está numa fase muito boa, já está superando tudo e daí, quando volta de uma forma muito maior. As crises, os sintomas voltam de uma fase bem maior. A pessoa fica sujeita, inclusive sem tratamento, aos mesmos sintomas da esquizofrenia, que são os episódios psicóticos, que são aquelas crises que a pessoa perde a noção de realidade. Então é muito importante que a pessoa consiga fazer esse tratamento como deve ser feito, incluindo aí também, claro, a parte psicológica, o psicológico dessa pessoa. Ela precisa de ferramentas para enfrentar tudo isso. Ela precisa de orientação psicológica para que ela possa ter sucesso e ter bons resultados com o tratamento. Aí a necessidade, a importância de ser acompanhada por uma psicóloga ou um psicólogo. As causas dessa esquizoafetividade também são muito parecidas com a esquizofrenia, com as da esquizofrenia, que seriam componentes genéticos que podem ter influenciado nesse quadro, como também parentes próximos com esquizoafetividade também, ou com esquizofrenia, com algum transtorno do humor, como por exemplo a bipolaridade. Tudo isso pode afetar e fazer com que essa pessoa tenha a partir daí a esquizoafetividade. É bom a gente citar também que na gestação, aquela gestação problemática, com um filho que nasceu antes da hora, né, que seria o prematuro, aquela mãe que teve eclâmpsia ou pré-eclâmpsia, que não fez um bom pré-natal, que não foi bem assistida durante o pré-natal, tudo isso pode influenciar também para que a pessoa desenvolva mais tarde a esquizoafetividade, que surge exatamente no início da vida adulta. Pode acontecer sim na infância, na adolescência, mas gente, é extremamente raro. Acontece mais no início da fase adulta, da vida adulta da pessoa. E isso é muito bom, porque o cérebro já está formado nessa fase
e a pessoa pode ter mais condições de se tratar e de cuidar desse adoecimento como deve ser. Então, nessa parte é muito bom que aconteça mais tarde. Aliás, quanto mais tarde acontecer, melhor. Outra característica que também é própria da esquizofrenia é o uso de drogas, de substâncias psicoativas, álcool, por exemplo. O uso de drogas contínuo faz com que a pessoa possa desenvolver a esquizoafetividade ou pode ficar ali como um componente a mais que vai fazer um fator de risco que vai fazer com que essa pessoa adoeça mais à frente. E também aqueles traumas, se a pessoa passou por um trauma muito forte, a perda de alguém, de um ente querido, de um casamento, enfim, traumas que fazem com que a pessoa fique desestabilizada e aí ela perde o seu equilíbrio emocional, o seu equilíbrio psicológico e tudo isso que estava ali latente, muitas vezes que nunca havia aparecido, surge após isso, após um trauma. Uma coisa boa que eu pesquisei é que a esquizoafetividade, ela não prejudica tanto a vida profissional. O que quer dizer que a pessoa muitas vezes ela consegue trabalhar. É claro que isso depende de pessoa para pessoa, é claro que cada adoecimento ele vem de uma forma, ele vem em uma gravidade maior ou menor, e isso também quer dizer muito, assim como a resolução da pessoa, a motivação que a pessoa tem para se tratar ou não, para iniciar logo o tratamento ou não, porque quanto mais cedo o tratamento se inicia, melhor o prognóstico. Isso faz com que muita gente consiga sim trabalhar, manter sua vida profissional e é aí que ela consegue também ter sua esposa, seu marido e levar uma vida com a sua família, ter filhos inclusive, criar bem esses filhos é possível sim, fazendo uso da medicação. O importante é ter sempre em mente que nem sempre o médico errou. Ele precisava de um tempo para poder avaliar essa situação. Ele precisa muitas vezes ver como essa psicose se comporta e o que vem daí da diminuição desse comportamento psicótico aliado a esse comportamento depressivo ou maníaco. Então, tudo isso leva tempo, é importante que o profissional de saúde tenha como trabalhar isso, então não faz sentido a gente achar que foi um diagnóstico mal feito ou que o médico não estava bem preparado ou não era competente para fazer esse atendimento. Outra coisa que eu quero encerrar esse vídeo, se você quer saber mais alguma coisa sobre esse transtorno, deixe para mim nos comentários que eu vou dar uma olhada e ver o que é possível ir pesquisando e trazer aqui para vocês. E outra coisa também é que a gente sempre tem que ter em mente que o transtorno mental, ele precisa do apoio fundamental, incondicional da família. Se a pessoa não tiver apoio, se ela não tiver alguém que cuide, que olhe para ela, se ela não tiver, e isso é melhor que aconteça, não só uma pessoa, mas várias pessoas olhando por ela também, para que ela consiga olhar para si. Se ela não tiver isso, é muito difícil ela conseguir fazer o tratamento. Porque é um tratamento muito minucioso, é cheio de necessidades de medicação no horário, é cheio de consultas, muitas vezes, distante de casa. Então, essa pessoa precisa ter quem a leve nas consultas médicas, quem a leve nas sessões de psicoterapia. E é importante que, se a pessoa de jeito nenhum tem condições de frequentar um psicólogo, ou seja, de fazer uma psicoterapia presencialmente, pode-se tentar um profissional que tenha como atender à distância. Aqui mesmo, pelo celular, ela pode fazer uma sessão com o psicólogo e receber a orientação que ela necessita. É claro que isso vai depender, mais uma vez eu friso, do apoio da família.
para que forneça tudo o que é necessário para que essa psicoterapia aconteça. Gente, então é isso aí. Eu desejo uma ótima semana, que você fique com Deus, que tudo corra bem. Sucesso, paz, saúde. Um beijo. Fique com Deus e até a próxima. Até o próximo vídeo. Não esqueça.